sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Aqui em Santa Catarina, o calor voltou a reinar. Nesse momento, meu computador está marcando 26 graus, mas a sensação térmica está mais alta. Hoje nós recebemos Virgílio Carvalho. Ele é o coordenador do Fórum de Empregabilidade em Turismo e Hotelaria do Estado de São Paulo. Nós começamos na semana passada a discutir a questão da empregabilidade para os formandos e pessoas que trabalham na área de turismo, que estão iniciando em busca de estágio ou em busca de uma colocação no mercado de trabalho. E hoje nós vamos falar com o coordenador responsável pelo Fórum de Empregabilidade. Professor Virgílio, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Sejam todos bem-vindos a este programa de convergência, ideação e compartilhamento. É com muito prazer e alegria que eu recebo hoje, que nós recebemos hoje, o Virgílio Carvalho, destacado colega no mercado de turismo, meu companheiro na Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Enfim, Virgílio tem toda uma caminhada ligada não só à gestão pública do turismo, mas principalmente a área que ele conhece bem, que é essa área de empregabilidade no turismo e eventos. Então, eu começaria, Virgílio, te perguntando, cadê a mão de obra? O setor de turismo enfrenta aí dificuldades para preencher vagas, o mercado está aquecido com a proximidade aí das festas e do final do ano, férias de verão, etc. Então, com a chegada das festas do final de ano e das férias escolares, o setor de turismo no Brasil é um dos mais aquecidos, apesar da alta demanda de empresas como agências de viagens e hotéis, que estão com dificuldades de preencher os postos de trabalho. Então, na minha opinião, Virgílio, há um gap entre esse mercado de trabalho e, evidentemente, a qualificação dos nossos colegas da área de turismo. Tá? Eu vejo várias razões. Claro que o quadro mudou após o avanço da herança da vacinação em massa com a Covid-19, a demanda por viagens voltou a crescer, impulsionada a recontratação de profissionais. No entanto, durante a crise, uma parcela de profissionais já treinados precisou buscar outras atividades para garantir a sua fonte de renda. Na verdade, eu queria aí abrir um parêntese para dizer que também a questão da computação eletrônica tirou muito trabalho. Veja quantas agências de viagens se fecharam no Brasil em razão das plataformas digitais, que dispensou muita gente, as pessoas com o computador em casa passam a ter uma atividade efetivamente geral aí na área de agências de viagem e operadores turísticos. Tá? Veja que as próprias agências de viagens e operadores turísticos
totalizam 63,7 mil empregos formais no Brasil. Em janeiro, isso dados de janeiro de 2020, antes das restrições impostas não só pela pandemia, na minha opinião, e principalmente por essa questão das plataformas eletrônicas, no meu entendimento. Já no decorrer da crise, esse valor chegou a diminuir, cerca de 40 mil, segundo a reportagem que eu li, e recuperando-se aí posteriormente com o avanço da vacinação. Em junho deste ano, o número atingiu 48 mil postos de trabalho formais, representando o total de vagas ativas. Então, esses sinais de recuperação, apresentando uma melhora no setor, o índice de atividade turística, divulgado pelo IBGE, demonstrou aí sinais de recuperação no país, ainda que o IBGE, que tem a promessa de desenvolver as contas satélites do turismo, até hoje não apresentou, e isto dificulta muito também as pesquisas econômicas, comerciais e também de empregabilidade. Então, no segmento das agências de viagem, por exemplo, as contratações aumentaram em 131% entre os profissionais com ensino superior completo no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período em 2021, conforme o CAGED. O crescimento médio foi de 104% em todos os níveis de escolaridade. Então, Virgílio, nesse panorama, como é que você vê efetivamente a empregabilidade do turismo e eventos, e como é que vocês têm discutido no Fórum de Empregabilidade, Turismo e Eventos essas questões? Uma delas, por exemplo, que não constam nas pesquisas, é a questão da computação eletrônica, das plataformas eletrônicas, que reduziu significativamente os postos de trabalho. Estamos a todo ouvido. A todos, boa tarde, professor. É sempre uma alegria poder compartilhar momentos de conhecimento com o senhor. Só lembrando que, mais do que coordenador do Fórum de Empregabilidade, eu sou aluno da sua primeira turma e seu primeiro professor a partir do segundo ano, quando eu pouco sabia, mas tinha experiência prática. E acho que isso vai explicar um pouco a dificuldade hoje do que está sendo formado e o que o mercado precisa. Embora a Secretaria de Turismo, o secretário Roberto de Lucena, tenha levado adiante um projeto chamado Academia, que é tentar integrar o que o mercado precisa com aquilo que é dado em sala de aula. Com o crescimento da academia, a operação turística se tornou mais difícil, porque a maioria dos professores, aqueles que estão hoje formando profissionais de turismo, nunca emitiram um bilhete carbonado nem eletrônico, nunca fizeram uma reserva de hotéis, nunca organizaram um grupo profissionalmente. Então, isso tem criado uma defasagem grande na adequação. Então, hoje a Secretaria de Turismo tem um projeto, a Academia de Turismo, que procura fazer isso da melhor forma. Porque turismo é uma atividade operacional e quando nós perdemos os nossos colaboradores na pandemia, nós já tínhamos perdido alguns antes. Nós temos uma atividade que trabalha 6 por 1 e nem sempre o 1 é o domingo.
domingo é uma conquista. Quem trabalha em turismo sabe que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, essas diferenças, aos poucos, estão sendo assimiladas pelos profissionais, aqueles que resistem à atividade de turismo, que também não é uma das atividades mais bem pagas. E é isso que tem feito essa pequena defasagem do que se forma e do que se emprega. Esse ano, nós já recolocamos mais de 7 mil pessoas. O fórum não é um lugar de discussão, não, professor. Lá é um fórum de realizações, ajudando o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, a recolocar 8 mil jovens aprendizes no setor de turismo, para micro e pequenas empresas, que são pagos pelo governo do Estado. Então, lá nós temos a nossa atividade no fórum não é conversa, lá é objetividade, são números de recolocação. Só no último mutirão do Vale do Anhangabaú, onde 35 mil pessoas foram procurar emprego, das quais 8 mil eram do setor de hotelaria, turismo, agências, foram 2 mil encaminhadas e, na continuidade, de maio para cá, já são 4 mil reencaminhadas e que delas 2 mil recolocadas. Então, essa atividade do fórum é uma atividade nacional, congrega a Abrafest, a BEOC, as faculdades, o SENAC, o CIEE, o SENAC, né? Eu esqueci, aí as universidades, para que eles também sintam na pele de seus profissionais e sabendo aquilo que o mercado espera de cada um. Queria lembrar que nessa busca pelo turismo, ela é crescente mesmo. E a tecnologia só veio ajudar, não tirou emprego de ninguém. Ela veio para racionalizar a oferta, começa com os programas das companhias aéreas, que hoje estão nos hotéis também, programa Wild, que faz um racionalizar a utilização, oferecendo preços menores em períodos de baixa. Essa integração de mercado tem sido muito positiva, gerando a necessidade de mais profissionais. Tem acontecido em São Paulo. No nosso tempo, professor, quando eu aprendi com o senhor, não é o jogo do Brasil e Suécia, mas 5-2, onde 5 dias tinham boa demanda e 2 dias baixa. Se nós olharmos o segundo semestre de São Paulo, não há nenhum fim de semana com menos de 70% de ocupação nos hotéis. Então, essa mudança é que tem que ser vista cada vez mais por quem está trabalhando na formação profissional. E também os empreendedores da área, que não podem ficar esperando, como era antigamente, que alguém saia de um hotel para o meu, saia da minha, convido um bom profissional da outra agência para vir para a minha. Não, vamos formar. Amanhã mesmo são 30 os profissionais que a Secretaria, junto com a BAV São Paulo, treinou, desenvolveu e fará a seleção deles. Só para que tenham uma ideia, a CVC tem uma proposta de abrir 15 novas CVCs pelo Brasil, precisa, no mínimo, a partir de janeiro, de 500 novos vendedores e gestores de agência. E isso teria que estar sendo formado com a prática e com a experiência profissional capaz de atender de imediato. Que o nosso segredo é vender, o nosso segredo é vender bem todos os dias para que o nosso cliente possa estar satisfeito e voltar. Esse exemplo do trabalho 5x1, 6x1, tem tirado
de domingo, principalmente. Mas a característica da atividade é diferente. Então, isso tem criado barreiras, mas não poder. Os números que o senhor acabou de falar, São Paulo quer chegar a um número de profissionais trabalhando em turismo do PIB, nosso plano 2030, refeito agora com o secretário Roberto de Lucena, prevê que nós queremos acrescentar 10% do que temos de novos profissionais e, principalmente, sair de um PIB de 8% do PIB do Estado para chegarmos a 11% do PIB. E a gente fala, puxa, mas 11% do PIB em São Paulo, se o Brasil tem menos de 6%. As características são diferentes. São Paulo tem uma grande característica que ele é destino do seu próprio mercado. Esse ano nós vamos ter 40 milhões de viagens pelo estado de São Paulo. Cada morador, né? Um turista em proporção com um morador. Portugal já tem 2,4, né? Esse é um número grande. E quando se... Porque todo mundo pensa que nós vamos ficar falando eternamente de turismo. Não, a economia é importante do turismo. Não se esqueçam que cada R$100 gasto viram imediatamente em salários e encargos. Alta utilização de mão de obra. 30 corresponde ao custo das mercadorias vendidas. 15, se fosse assim, seria de lucro e impostos. Nós já sabemos que os impostos são maiores e está em breve com um número ainda maior de percentuais e que o lucro não é mais de 15% ao ano. Então, essa atividade está no momento de reformatação e que fará dela o trabalho do próximo milênio também. Não do próximo milênio. Os próximos 10 anos, nós já vamos chegar a 1 em cada 4 trabalhadores. É isso que as pessoas vão ter para fazer. E quem acreditar que atender e servir em turismo é uma arte, essa arte será de todos nós e que o senhor, em particular, criou e nos ensinou a fazer. Muito obrigado pelas suas citações, suas situações. Na verdade, eu tento me manter atualizado, razão porque adotei essas lives, no sentido de realmente eu já não estou na sala de aula e, portanto, eu preciso ser informado, embora eu tenha buscado dados permanentes. Sinto que o governo federal, as políticas públicas não estão ainda trabalhando em conjunto, não há coordenação para determinados dados, a falta, insisto mais uma vez, o Peru já tem contas satélites, a Colômbia e o Chile, e nós ainda não temos contas satélites. Eu acho isso um problema muito sério. A USP chegou a propor para o Ministério, porque ela tem know-how para desenvolver isso, e até agora o Ministério insiste em fazer isso com o IBGE, que não tem know-how para desenvolver esse trabalho. Então, essa falta acaba se agravando porque não se tem dados precisos sobre a questão, várias questões, não só econômica, como social, de inclusão, etc. Eu pessoalmente, ainda acho que a dificuldade, já esquecendo praticamente o período pandêmico,
a dificuldade que nós temos muito grande ainda no mercado de trabalho, e aí eu me refiro aos cursos de graduação, ao SENAC, enfim, a todos os cursos e áreas de formação de mão de obra, e aí o Brasil como um todo, não é específico na área de turismo. O Brasil como um todo ainda tem um problema muito sério de inclusão digital e de inclusão linguística, no sentido, hoje nós temos uma língua universal, que é o inglês, já foi o francês no passado, e hoje é o inglês. E, portanto, ainda a inclusão dessa língua no mercado de trabalho especializado ainda é muito fraco. Tá? E hoje não tem como, na universalidade das relações humanas, não ter uma inclusão digital e uma inclusão linguística aí, absolutamente necessária. Eu insisto nesse ponto, Virgílio, porque sim, você sabe melhor do que eu o que representou a entrada no mercado da computação, das plataformas digitais. Mudou totalmente a forma de se comercializar, e isso, eventualmente, exigiu que também as universidades e os cursos técnicos também viessem a se adaptar para essas mudanças. Não sei quantos se adaptaram. Então, ainda eu sinto que 2 pontos são fundamentais hoje para qualquer atividade profissional que exija um nível de especialização mais refinado e técnico, né? Que é exatamente essa inserção digital e a linguística em termos do inglês, e nós ainda somos um país muito pobre com relação a isso. Queria que você falasse um pouco sobre esses pontos. O aspecto aí que eu chamo de cultural, né? O Brasil, infelizmente, é um país que não deu ainda a importância que deveria dar à cultura, à educação no sentido amplo, não só no ensinamento de uma língua, mas principalmente comportamental. O que vem acontecendo e que as oportunidades crescem agora na área do turismo são para as atividades de serviço mesmo, que inclui, muitas vezes, tecnologia. Essas plataformas, tirando da frente aquelas que foram pirâmides econômicas, mas cada vez mais uma plataforma que venda e entregue o seu produto. Não podemos, e aí fica um alerta ao consumidor. Participei do PROCON semana passada, uma discussão sobre isso, já colocando em pauta as 2 plataformas que atravessam aí dificuldades ou criaram dificuldades, porque eles não só criaram dificuldades para o consumidor, o cliente, como também para o fornecedor. O fornecedor deixou de receber. O que é importante é que temos que ter foco nas plataformas que não ficam com o nosso dinheiro. Eles podem ser plataformas de reservas, ter o mínimo de garantias, mas que você entregue o pagamento final ao fornecedor. Então, essa característica de responsabilidade, de respeito e de respeito aos negócios é que é muito importante que cada vez mais a gente possa fazer. E tendo nos cursos a parte prática de importância primordial. Eu tive a oportunidade de dirigir o Hotel Escola de Águas de São Pedro, o CEATEL em São Paulo, que foi um acordo
com as universidades de Cornell, Lausanne e Lyon, Sim. quando nós trouxemos esses jovens recém-formados de Cornell, de Lausanne e de Lyon para serem professores antes do curso superior, hoje com administração hoteleira, restaurante, chefe de cozinha. Nós trouxemos esses profissionais que tinham uma formação importante operacional para essa atividade. E não só Água de São Pedro, eu tive a oportunidade de colaborar com o Ilha do Boi, lá em Vitória, o Barreira Roxa, de Natal, inclusive uma parte da minha equipe lá de Água de São Pedro que abriu Barreira Roxa. E quando nós viemos abrir o Hotel Transamérica em São Paulo, em 84, a tradição do trabalhador em hotelaria era o centro e a Avenida Paulista no máximo. Nós tivemos que criar uma escola, essa foi o desafio que a doutora Luísa, o presidente do Banco Real, nos fez. Falou, olha, se falta profissionais, você tem que fazer isso que você faz aqui, que era o Hotel Escola de Água de São Pedro. Tivemos a oportunidade também de montar uma escola e abrir um hotel numa região que não tinha nenhuma tradição hoteleira. E a sorte, entre aspas, foi um período de demissões no ABC e as pessoas chegavam pelo lado de Diadema para trabalhar no hotel também, porque todo mundo estava acostumado a trabalhar no centro e a trabalhar na Paulista. E essa formação, né, eu não diria que é verniz, não, ela é parte da necessidade da formação. O inglês, o francês, o espanhol, se não 100% uma fala total, ter noções para que não fique sem resposta aquele que nos visita. E não se esqueçam que muitos dos nossos clientes de hoje são orientais, e são do Oriente, no sentido amplo, né? Não só Ocidente, mas Oriente também. E aí a diversidade da língua ainda é maior. Precisamos, sim, cada vez mais ter essa formação e essa visão da hospitalidade, do bem receber. O professor Castelli acaba de fazer um livro, e o senhor foi quem fez a abertura, onde ele fala exatamente isso. Não podemos, na atividade de hotelaria, turismo, eventos, esquecer a hospitalidade, o bem receber, né? Então, é importante que a gente veja isso. O senhor não falou, mas aí eu quero falar um pouco da área de eventos. Algumas números absurdos de 100 mil, mas eu gosto de ter um número bem conservador de 10 mil invisíveis que hoje trabalham em eventos. Ou seja, é o carregador, é o recepcionista, é a recepcionista do stand, é o que trabalha em alimentos e bebidas num evento. E isso não tem sido visto ainda com os olhos e com a preocupação que merece, porque nós devemos, é claro, nós devemos valorizar essa atividade porque precisamos deles. E, da mesma maneira, reconhecer a atividade deles. Eles não são profissionais que podem ser contratados por 40 horas semanais e assim por diante, porque, na maioria das vezes, eles vão até trabalhar em feriados, sábados e domingos. Sim. Às vezes, eles podem prestar serviço e vão ter que prestar serviço de 12 horas, talvez 3 dias seguidos, e depois ficam uma semana sem trabalho. Então, essa luta agora é tentar valorizar a atividade que está invisível e dar a importância que merece e poder atrair mais profissionais para a atividade de eventos como um todo. Nós temos perdido muitos. Na área de alimentos e bebidas também. Cada vez mais, os supermercados entregam produtos acabados. Eu tive uma reunião, saí de uma reunião na quarta-feira com o
dada ao GT, onde está hoje o nosso portal de empregabilidade, onde cada um, aqueles que estão nos ouvindo e vendo, podem cadastrar vagas e podem cadastrar currículos. A nossa conversa foi exatamente com alguns supermercados que estavam lá e tinham ido pedir, por isso ele me chamou, eles precisam de 500 profissionais de alimentos e bebidas. Precisam 100 cozinheiros, precisam 100 pizzaiolos, 100 docês, 100 confeiteiros, 100 açougueiros e 100 peixeiros. Só para ter números redondos, mas só para mostrar quanto dessa formação profissional pode estar sendo perdida para outros setores que estão avançando no produto acabado e aonde a agricultura cada vez mais deve dar essa importância, pararmos de exportarmos grão, exportarmos boi em pé e começar a entregar o produto mais acabado. São Paulo passou por uma experiência muito boa agora. Em julho, o secretário Lucena e o secretário da Agricultura deram valor à atividade dos produtos artesanais e hoje nós temos uma certificação de produtos como queijo, como vinho, como o azeite, como outros produtos artesanais que nós produzimos, já temos qualidade internacional e ficávamos presos à burocracia. Agora, podemos comer aquilo que o nosso caipira do interior faz. E é uma área que eu costumo falar quando estou em palestras, que nós precisamos mostrar para os caipiras da capital que queijo não nasce em saco plástico, que leite não é aquele que já foi da Parmalat, mas que um dia vai dar um mundial para o Palmeiras. Galinha não chama quinó e ovo não nasce em caixa de isopor. Então, essa vivência no interior tem feito também a experiência de conhecer mais de perto a fazenda, ser fazendeiro por 1, 2 ou 7 dias, sem ter a responsabilidade e poder usufruir da vida no campo. Muito bom, Virgílio. Eu colocaria ainda você que tem uma atividade muito presente nessa área que nós estamos debatendo, que é a questão da empregabilidade, mas eu gostaria de fazer a você uma última pergunta para que você nos dissesse, não esquecemos de colocar, o Virgílio é diretor da Secretaria de Turismo do Estado. E eu gostaria de dizer que terminar esta entrevista pedindo ao Virgílio que nos dê um panorama geral, como é que ficou o programa Turismo 2030, que foi proposto pelo secretário anterior, e agora na administração do Lucena, que retoma aquilo que foi fundamental, que são os MITs, municípios de interesse turístico, e busca efetivamente organizar a regionalização do turismo, que é o grande propósito que todos nós perseguimos. Então, como é que está hoje essa questão dos MITs, da regionalização, como é que ela está avançando? Eu queria que você desse um panorama. É importante lembrar o projeto de planejamento 2030
tinha começado lá atrás com Lucena também, quando foi secretário. Foi um primeiro trabalho que nós fizemos pelo Conselho Estadual do Turismo, e ele secretário, que foi uma primeira estruturação do que depois o Vinícius consolidou com muita qualidade, com toda a equipe técnica que esteve com ele. Nós tivemos oportunidade de participar dela também, e a visão para chegar em 2030 com uma atividade econômica, essa que nós falamos, de ter, no mínimo, uma participação no PIB do Estado de São Paulo de 2 dígitos. O secretário Lucena e o governador Tarcísio querem chegar em 2024 com 11%, mas a gente tem a vontade de chegar aos 15% até o final do governo Tarcísio. O assunto MITs caminha muito bem, cada vez mais outros municípios vão se habilitando, e de 3 em 3 anos tem uma tomada que se coloca, que se chama ranqueamento, que é feito um estudo, aqueles que foram bem entre as 70 instâncias, os 141 municípios de interesse turístico, que hoje são 211, né, no total, municípios de interesse turístico, que terão mais de 600 milhões de reais de investimento. É o único estado que tem investimento garantido do princípio ao fim do ano para os municípios turísticos. Essa atividade é que mostra, e a competição entre eles, para que não caia, não deixe de ser instância, que recebe mais que os MITs, e não deixe de ser MIT com a chegada de novos municípios de interesse turístico. Ontem pela manhã, eu estive representando o secretário para abrir o evento de comemoração da liberdade, lá no pátio do colégio, né, no pós-guerra, no reconhecimento da democracia. E foi uma conversa muito boa. Depois nós fomos para o gabinete dele, com o secretário executivo, e a proposta deles, inclusive com o orçamento, é que a gente possa agora estabelecer critérios para ter os territórios de interesse turístico, que seriam aldeias, que seriam territórios negros. Agora me falhou a questão, que são os... Falhou. Mas que isso seja valorizado como destino e experiência turística. Voltando ao Plano 2030, uma das coisas que ficou certa, eu fiz a transição do governo Dória para o Tarcísio, né? E de turismo do Vinícius para o nosso secretário Roberto de Lucena, e eu fiquei com a incumbência, né? O Vinícius ainda falou isso na última reunião com o Lucena, antes dele virar um secretário. Vou deixar um velho para cuidar desse patrimônio que foi feito. Então, um mentor, não foi mentor que ele usou, mas que não se perdesse o acervo. E não se perdeu, ele está sendo potencializado. Cada item que foi levantado no período de 4 anos atrás, de 5, né? Porque já temos um do Lucena, 5 anos atrás estão sendo considerados e valorizados. Os acessos náuticos, nós estamos aí, vamos ter mais de 20 plataformas de acesso. O estado de São Paulo é um estado líquido, né? O nosso Tietê, Paraná, são oceanos de água doce sendo valorizados, acessibilidade, o assunto da melhor idade. Então, todos os projetos que foram colocados, eu fiquei aí como guardião desse material também. Mas a equipe toda, aqui era antes e aqui está agora, muitos são da mesma equipe. Não sei se respondi, professor, mas os MITs continuam sendo avaliados. Todo município de São Paulo pode se candidatar a ser um MIT, começando
por ser aceito, nem sempre ainda recebendo o recurso condizente, mas aceito para, no ranqueamento, na avaliação, na rodada de chave, poder subir para a MIT e, quem sabe, para a instância em breve. Uma colocação importante disso é que, cada vez mais, nós temos exigido, e isso tem dado uma estrutura grande a cada cidade, a cada destino turístico, que é ter o seu conselho municipal ativo, o meio dos órgãos públicos, metade do mercado, no mínimo. O Jarbas é mais exigente, ele quer 2/3, mas os conselhos são cada vez mais atuantes, né? Jarbas Favoreto é outro mentor da atividade do conselho e da importância dele em cada município. A visão regional, porque muitas vezes o MIT não tem hotelaria, não tem oferta de leitos, mas se ele estiver integrado em outro que tem essa oferta a menos de 40 quilômetros, ele recebe uma pontuação positiva. Ter um plano diretor atualizado a cada 3 anos, mas não é aquele, professor, que nós fizemos há 52 anos atrás, que eu ajudei a fazer o do interior de São Paulo, que foi o primeiro plano diretor do Quinzinho lá de... Puxa, me passou agora. Mas que foram planos que eram mais informativos. Hoje não, eles são propositivos. Eles têm que prever o crescimento e o acompanhamento desses números poderá dar melhor condição e melhores prêmios a essas cidades, né? E temos ganho muito com a atividade, né? A criação do prêmio Mário Beni tem instigado e tem feito com que muitos prefeitos, muitos profissionais do setor se interessem em fazer atividades mais concretas, mais consistentes, para que possam um dia receber esse prêmio. Então, não sei se respondi a sua pergunta dos MITs, mas eles são importantes, é como uma segunda divisão, ou melhor dizendo, é quase como ia acontecendo com o Corinthians esse ano, e acabou acontecendo com o Santos, e eu queria que tivesse acontecido com o Corinthians, que seria uma satisfação a minha portuguesa jogar com eles na segunda divisão. Muito bom. Era isso? Virgílio, as suas considerações e a sua fala foi muito importante. Você nos deu um panorama, não só no que diz respeito à empregabilidade no turismo e eventos, e também agora avançando para o plano de governo. Nós que tivemos a sorte de ter 2 secretários efetivamente empenhados no desenvolvimento territorial do turismo no estado de São Paulo. Tanto o Lucena, no primeiro mandato, no primeiro período da sua atividade na secretaria, e também o segundo secretário, o Vinícius, que trouxe também ideias da sua experiência, não só como ministro, mas antes de toda a sua construção de vida profissional e a sua atividade no SEBRAE, e o exercício também da Secretaria de Estado do Turismo em Santa Catarina. Portanto, nós tivemos muita sorte em São Paulo. E você, Virgílio, que vem buscando assessorar, e não é de hoje, eu me lembro que
você já assessorava os primeiros secretários de turismo no governo, em diferentes governos. Você hoje consolidou efetivamente um trabalho e uma visão holística, né, da questão do turismo em todos os seus setores, em todas as suas áreas. Eu costumo englobar eventos em turismo, né? Eu não acho que evento seja uma categoria paralela ao turismo. Eventos está contida no turismo, né? Como o turismo no lazer. Então, portanto, eu acho que você, Virgílio, tem estado presente em toda a governança e em toda a administração do turismo no estado de São Paulo. E também tem a sua atividade nacional no relacionamento voltado aí à sua posição agora e antes, sempre buscando a questão da empregabilidade em turismo. Portanto, meus cumprimentos, o seu depoimento foi importante, nossas entrevistas estão indo para salas de aula, e eu acho que é fundamental mostrar o que São Paulo está fazendo, como está fazendo e como está desenvolvendo efetivamente o turismo em todo o seu território. Você está de parabéns, muito obrigado pela participação. E, Gislene, temos alguma coisa? Professor Virgílio, você queria falar alguma coisa? Eu só queria, acabou passando, são 4 informações. Primeiro, que eu sempre me guiei nos planos diretores e na experiência do que foi o trabalho do professor Mário Beni lá em Gramado, né? Não há dúvida da experiência e da ordenação que foi feita. As contas, a conta global do turismo, a conta... Agora me fale, passou. O senhor tinha falado, a conta... Conta satélite. Conta satélite. O global, às vezes. Então, a conta satélite com o professor, né? O Wilson Rabai, e ele está tentando retomar isso não só a nível nacional, com a FIP, como também estadual. Queria lembrar, em termos de importância para o turismo, eu estive num evento quinta-feira com o ministro do Turismo da República Dominicana. Então, só para a gente ter uma ideia da importância do turismo para eles, é 90% do PIB. Nós queremos chegar a 11% aqui em São Paulo com o sacrifício, mas ver como certos destinos têm no turismo essa importância. E aí a gente fica falando, lembrando que o país como o Brasil não recebe o que a República Dominicana recebe. Mas nós temos que ver que os nossos vizinhos não colaboram. Diferente da República Dominicana, onde 10 mil quilômetros de distância são turistas com potencial de gasto muito grande. Então, para a gente não confundir, porque às vezes, até em sala de aula, já tem escutado em palestras, quando a gente começa a comparar gato com rato, né? Não dá. Vamos começar a pôr os pés no chão e caminhar. Né? Como diz, eu sou padeiro português, eu digo que sou e fui criado na padaria antes do turismo. E nós, padeiros portugueses, fazemos sons todos os dias, com os pés no chão e a cabeça erguida. Mas o segredo mesmo é atacar em bolo e defender em massa. Então, a hora que nós estivermos unidos no Brasil, em todos os setores e pela importância do turismo, nós poderíamos ter números ainda melhores do que países como a
própria República Dominicana. Muito bem, muito obrigado. Professor, já que estamos falando de empregabilidade e você é o coordenador do Fórum de Empregabilidade, deixa claro para quem nos assiste qual é o caminho para se chegar a essas vagas que com certeza estão disponíveis. Então, isso está disponível no portal UGT/Mutirão. Lá nós temos hoje cadastrados, dos 35 mil, já temos alguns bem encaminhados, mas de turismo, que eram 4 mil já encaminhados. Esse portal está à disposição. Eu só peço desculpa, é UGT/Mutirão, www. E isso é a melhor maneira para cadastrar suas vagas ou seu currículo. Nós teremos, até por colocação do professor Mário Bender, eu não falei, os mutirões de temporada, mas eles acontecem regionalmente, para que cada lugar possa ativar as suas necessidades e possa aproveitar esse cadastro. E também nós já temos tido consultas, principalmente de Portugal, na área de tecnologia, principalmente, nesse portal, para que eles possam ser convidados a trabalhar por lá também. Há uma mixagem muito grande, porque, às vezes, alguém que se cadastrou em São Paulo, a família é do Pará, é de Recife. Então, eles podem, talvez, encontrar uma forma de volta à família. Interessante. Então, esse site da UGT, ele não se restringe só a São Paulo, ele é nacional e quiçá internacional também. Porque algumas vagas aparecem, né? As pessoas, nós temos falado para muita gente. Então, alguns começaram a colocar as vagas e os seus interesses, mesmo não sendo São Paulo, só São Paulo. Turismo, nós nos concentramos em São Paulo, porque o acordo que nós temos são vagas e profissionais para este estado. Tá bom. Tá bom, interessante. É bom existir um centro onde se reúnam essas oportunidades. Isso é muito bom. Esse é o portal. Muito bem. A gente faz. Como é que estamos de tempo aí? Quando fazemos um mutirão, Senai, CIE, SEBRAE tem estado presente e as empresas que querem contratar. Além disso, nós sempre colocamos pelo menos 2 salas de orientação para entrevistas e para confecção de currículos também, que alguns vão nem isso tem. Tá bom. Isso é bom saber. Atinge a todos os públicos, assim. Excelente. Caminhamos. O professor Mário Beni participou da assinatura desse fórum. Mandei uma foto essa semana, hein, professor? Sim, coloquei também no meu site. No seu Facebook. Com muita honra. O Ricardo, você não sabe, Virgílio, ele era mocinho e eu tive a oportunidade de convidá-lo. Ele queria ser candidato a vereador e eu convidei, e ele se filiou ao PDT, mas acabou não disputando a eleição e ele deve ter um projeto futuro. Não, tem. Caminhando, nós precisamos ocupar esses espaços. Temos que reconhecer que turismo está previsto na Constituição brasileira, o artigo 150 do EMAEL, é claro. Sim. Que os estados, os municípios e a União e o Distrito Federal são responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social do turismo. Eu ainda, antes de morrer, quero
consolidar um programa que já está mais evoluído com as centrais sindicais, que é um verdadeiro programa de turismo do trabalhador brasileiro. Não é aquele das colônias de férias, é mais que isso. Tem que ter a viagem e a cultura acoplados. Muito bom. Gê, como é que estamos aí? Estamos chegando ao fim do programa, né? O nosso tempo está se esgotando. Vamos para as considerações finais. Professor Virgílio, muito obrigada por ter participado conosco e ter trazido essas novidades com relação a oportunidades de trabalho na área de turismo e eventos. Professor Mário? Muito obrigado mais uma vez, Virgílio, pela sua participação. Nós que caminhamos juntos há muitos anos, eu fico muito grato pela sua amizade e companhia, né? E pelo encontro que nós temos em diferentes oportunidades, seja na academia, seja na secretaria, seja em eventos que realmente sempre me recompensa em saber que você é daqueles meus alunos que se destacaram muito na área e hoje pode nos dar novas perspectivas para o turismo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado a vocês pela atenção e esses que vão nos ouvir. Fico à disposição sempre. Isso. Obrigada, professor. E um aviso para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, não se esqueça de passar ali embaixo, né, e fazer a inscrição. E outra, nós temos quase 1000 questões sobre turismo nos quizzes. Vamos testar nossos conhecimentos sobre turismo? É fácil, é rapidinho, são só 5 questões por quiz. Outra coisa, na próxima semana vai ao ar o nosso último programa da temporada, excepcionalmente na segunda-feira. Na quarta-feira, na quinta-feira, agora, eu já devo soltar a divulgação para a live. Na próxima segunda-feira, o programa de encerramento do programa Troca de Ideias da temporada 2023. Contamos com vocês e até lá. Um abraço.